livro de Êxodo, capítulo 14, vai no versículo 6. Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. E levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com seu oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito. E esse perseguiu os israelitas, que marchavam triunfalmente. Algumas traduções estão diferentes, mas a que chega mais perto do contexto ali é essa tradução: triunfalmente. Ok. Um dia Deus me revelou claramente para mim o propósito pela qual eu tinha sido levantado, para a restauração da igreja da última hora. Então, se eu estou aqui, se está se cumprindo essa palavra, se eu estou aqui pelo um milagre, então você sabe que você está vivendo a última hora. Vocês estão vivendo a última hora. Fala, é a última hora. Se na época de João, o apóstolo João disse: filhinho, já é chegada a última hora, imagine agora. João disse: há muitos anticristos surgindo pelo mundo. Imagine agora. Eu queria que vocês olhassem um pouquinho mais, tivessem um olhar mais aberto para entender que nós estamos vivendo um tempo final, que nos resta pouco tempo na terra. E agora vai dar o start. Esse 2026 é o start para a última temporada que Deus vai trabalhar sobre a igreja nas nações. Pode durar 7 anos, como eu profetizei, um ciclo de 7 anos. Pode durar mais, mas é uma temporada. É um tempo específico chamado a restauração do tabernáculo caído de Davi. Em Atos capítulo 15, Amós capítulo 9, fala que nos últimos dias o Senhor vai levantar e restaurar as tendas caídas de Davi. Então, o propósito original pela qual o Senhor chamou o reino, convocou o povo dele para o reino dele, será concretizado nesses últimos dias. Diga amém. Amém. Atos capítulo 3 diz, se não me engano, versículo 23 ou 28 ali: é necessário que Jesus permaneça no céu até que todas as coisas sejam restauradas. Então significa que haverá uma restauração final ainda. Significa que no livro de Malaquias capítulo 4, no seu final, diz que antes que venha o grande dia, chamado Godol em hebraico, o grande dia do Senhor, o magnífico dia de Yahweh, a maior manifestação que haverá sobre a raça humana visível de quem o Altíssimo é. Antes que venha esse grande dia, ele promete que enviaria o profeta Elias para restaurar pais aos filhos e filhos aos pais. Se você pegar o pensamento e entrar dentro da obediência ao que Deus está convocando vocês para os últimos dias, certamente haverá muito mais favor na sua vida em 2026. Haverá muito mais favor na sua vida. Porque eu não tenho medo do futuro. Porque quando você vive o seu desígnio, você não vive refém nem a passado, nem a presente, nem a futuro. Você já está conectado ao trono, aonde as coisas já estão feitas. Basta você andar diante dele. Por isso que nós temos se esforçado durante esses anos para cá a trabalhar na restauração do desígnio da igreja. Trabalhamos em tantas coisas esses últimos anos, tantas coisas foi dada, mas nem todas foram aproveitadas. E às vezes eu me pergunto a Deus: Senhor, eu estava no Rio de Janeiro, eu ministrei a conferência no Rio de Janeiro, que foi extraordinária. Quem estava no Rio de Janeiro comigo lá? Dá vontade de voltar o tempo, não dá vontade? Foi maravilhoso, foi sensacional. Só que eu estava com meu coração diante de Deus falando: Senhor, já foi dado muito para eles. O que o Senhor quer dar ainda para eles? Porque a essa altura não precisava nem mais falar. Os seus rios já era para estar sendo derramado, independente de a gente falar ou não. Mas o coração do homem é tardio. Tardio na sua entrega. Tardio dentro do tempo que Deus abre na janela da oportunidade. Eu vou falar sobre tempo hoje com vocês um pouco. E quando você perde a janela do tempo da oportunidade de Deus na sua vida, você fica refém não a somente ciclos passados, mas a viver uma vida em ciclo que não vai para lugar nenhum. A maioria dentro do evangelho não foram instruídos a viver os ciclos dessa temporada de Deus.
porque não seguem o Espírito, não estão ativados na unção ministerial, a unção do corpo de Cristo. Eu tive uma visão ontem, madrugada, bem instrutiva que Deus me deu aqui. Eu via como se fosse um casal da nossa regional lá em BH. E hoje eu me levava naquela dimensão e me mostrava aquele casal e me ensinava uma coisa. E falava assim, ó, se eles estão perdendo a unção ministerial que estava ativada em cima deles, sobre eles. Eles não são de ministério, são membros, mas são pessoas tomadas pelo Espírito. Aí eu entrava no detalhe, por que eles perderiam aquilo? Aí eu voltei em espírito, só que quando eu vi aquilo, o Senhor me fez ver de um ângulo diferente aquilo que eu ministro em vocês. E o Senhor falou assim para mim, essa unção que você tem ministrado, ativado sobre o povo, é a unção ministerial, é o chamado do ministério de Cristo, de Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cumpram a obra do ministério. E o Senhor falou assim, eu te dei a graça de ativar sobre toda a igreja isso. Eu estou desde as crianças, as pessoas mais velhas da igreja, estou falando de pessoas de 70, 80 anos, cheias do Espírito Santo, todas sendo úteis e trabalhando no reino do Espírito. O teu primeiro sacerdócio é o reino do Espírito. E se você não aprender, se você não tiver essa unção sobre você, o seu sacerdócio não funciona. Porque o sacerdócio ele funciona debaixo de unção. Antes de começar o sacerdócio da família de Arão, o Senhor houve uma consagração sobre Arão e seus filhos. Eles receberam do precioso óleo. Eles vestiram as vestes conforme foi ordenada por Moisés, por intermédio de Moisés. Eles tiveram um ritual para iniciar o seu sacerdócio. Foram consagrados. Então quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida de vocês, e essa unção que você tem recebido, valorize mais as línguas que ele tem colocado em vocês. Valorize mais os dons que ele tem dado a vocês. Valorize mais a unção, esse mover violento que está sobre a vida de vocês. Porque se você não conseguir enxergar que esse é o teu primeiro sacerdócio, você pode ficar para trás porque você quer fazer coisas fora de um tempo. Você pode confundir que ministério e sacerdócio está aqui em cima de uma plataforma com o microfone na mão, pregando as multidões. Isso aqui faz parte. Mas muitos confundem isso com o verdadeiro propósito que Deus nos determina. Não foi aqui que eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro no reino do Espírito. Antes de chegar diante dos homens, nosso sacerdócio é diante de Deus. E os sacerdotes são aqueles que estão clamando no meio do povo. Ontem eu estava aqui no escritório, estava vendo as irmãs limpar aqui a igreja, e elas paravam em hora para orar, dentro dos comandos. Elas oravam, intercediam, profetizavam, ungiam, clamavam, intercediam. E as irmãs que limpam a igreja não são pregadoras aqui em cima do altar, mas as orações delas são de sacerdotisas, orações santas pela preservação da santidade da igreja. Eu ouvi as orações delas, eu ouvi o que elas estavam orando, eu ficava muito atento ao que elas estavam fazendo. Eu falei, é isso aí mesmo. Depois de tarde eu voltei com a minha esposa e vim orar aqui com elas aqui dentro, antes delas ir embora. Eu falei, elas merecem eu estar aqui com elas aqui. É isso aqui, ó. Longe dessa vaidade que muitos estão buscando aqui em São Paulo, infelizmente. Se vocês continuam assim, vocês não vão para lugar nenhum. Está cheio de gente de vaidade, não sabe o que é ministério de Cristo ainda, não sabe o que é ficar no secreto durante anos antes de você aparecer. Eu tenho pessoas que têm alto nível de unção, pessoas ungidas ali, pastor aqui sentado que eu consagrei, trabalhou comigo desde a pastora Larissa, desde Brasília, me acompanha há anos vencendo tronos na geração, passando processos profundos, porque a geração dela não foi fácil. Se ela me permite falar, uma geração que veio de irmãs bruxas. Você não imagina que nem que era o pai dela no Brasil. Então ela passou no secreto, processos e mais processos. Carrega uma unção linda, ela e o esposo dela. Mas nunca precisaram de uma plataforma, nunca precisaram de um Instagram para mostrar que são alguma coisa com Deus. Pessoas ungidas que Deus está... E Deus só vai me revelando. Já está chegando 2026 para ela. Está chegando para eles. Eu vou escolher, vou colocar em lugares onde outros estão lutando pelas ferramentas dos homens, mas uns estão lutando de joelho no chão. Profetas e mulheres de Deus de verdade são aquelas que estão em oculto, em secreto. Homens de Deus, eles nascem no secreto. Mulheres de Deus nascem no secreto, aonde ninguém está vendo. Esses são os que fazem a diferença no reino do Espírito. Porque eu comecei no secreto, eu vivi 14 anos no meio lá daquele mato, 14 anos buscando a Deus, intensamente a minha vida com Deus.
Porque a minha primeira paixão foi o Senhor. O meu primeiro ministério foi o oculto, escondido com o Pai. Esse é o primeiro ministério de um homem e de uma mulher de Deus. É aquele que ninguém está te vendo. Eu só sei de uma coisa, que quando um Elias aparece na história, não se sabe de onde vem, mas quando ele chega, ele muda, ele vem para mudar a história. Porque estão ungidos. Não carrega só uma unção de homens, uma unção de ministério de homens, transferência de homens. Tem uma unção pura, aquela que eles pegam na fonte, na raiz, não só uma unção transitória. A unção transitória todo mundo pode receber, mas a unção da glória, as unções mais preciosas, os anjos só entregam para quem são participantes, são integrais diante do trono, com as suas orações, suas intercessões, seus joelhos e suas lágrimas no chão. Não se confunda, não perca tempo de vocês com esse falso evangelho pelo Brasil. Isso vai acabar, uma hora isso vai acabar. Uma hora a cobrança chega, e eu vou dizer para vocês, escute o que eu estou dizendo, sem prepotência, sem arrogância, porque eu estou num lugar de muito quebrantamento com Deus esses dias, meu querido. Eu estou num lugar onde eu estou olhando para mim, do que eu preciso, daquilo que Ele está me convocando para o ano de 2026, não é fácil. Eu estou num lugar onde eu falo, Pai, eu não quero saber de ninguém, de ministério de ninguém, eu quero olhar somente para Ti. Mas eu estou te falando das vaidades que estão trazendo apostasia sobre a igreja brasileira, chamada entretenimento, unções comercializada, um evangelho baseado em cartilha, em fama, onde as pessoas não sabem mais o que é um sacrifício, de chorar pelo povo, para dar a eles o verdadeiro desígnio do reino dos céus, o sofrimento que é de um verdadeiro profeta estar diante de Deus pelo povo, passar horas em espírito, para liberar os rios, coisas gloriosas para vocês aqui dentro. Desculpe, mas eu tenho que te falar uma verdade, porque esse ano de 2026 não vai ser fácil para muita gente, meu querido. Eu vou contar para vocês o que Deus está falando para mim. Queira você aceitar, não. Queira a pessoa me julgar ou não. Então, eu não vivo por isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Se você não for humilde, se você não encontrar essa verdade no teu coração. E João Batista está chegando o tempo dele aparecer a Israel. Anos no deserto. Anos jejuando, anos orando, anos ouvindo a palavra do Senhor. Mas quando ele aparece no deserto da Judeia. Por favor, não transite mais aqui dentro. Respeite a palavra, respeite o Espírito Santo. Ele quer trabalhar no teu coração aqui dentro. Anos esperando o tempo de aparecer a Israel. Não importa o tempo, Larissa. Importa quando chega a hora, é a hora. E o que Deus faz em um mês, um ano. Outros correm 20 anos, não conseguem alcançar o que você alcançou em um ano, em 2 meses. Não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo dele. Não me importa se o meu ministério durar só 3 anos agora. O que importa é que eu tenho que ser eficiente e fazer dentro do tempo que foi determinado aquilo que ele me convocou para fazer na terra. Então eu sou muito ciente de quem eu estou servindo, quem eu estou vendo, quem anda comigo. Eu estou consciente dele, consciente de uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, consciente de um temor de um Deus vivo, que não brinca, que não tem espaço para brincadeira e iniquidade diante dele. Ele é santo, santo e santo. Outros não têm consciência disso. Infelizmente no evangelho, nessa nação, as pessoas estão perdendo a sua consciência a quem estão servindo. Essa nação já era para ser a nação mais próspera do mundo. Essa nação era para ser uma nação mais avivada do mundo. Nós temos tudo para ser o melhor povo do mundo, mas a distração, os encantos, a falta de temor a Deus. Infelizmente nós estamos valorizando mais aquilo que os homens estão valorizando. E aquilo que Deus mais valoriza está se deixando de lado, esquecido. O verdadeiro sacerdócio tem que começar na sua vida esse ano 2026, querido. Não fique esperando uma motivação maior, é uma convocação para a igreja. E sereis santos, como aquele que vos chamou é santo. E serei uma nação de sacerdotes, povo adquirido das trevas para a luz, para anunciar a grandeza do seu Deus. Aleluia. Então não se iluda com o sistema. Esse sistema vai cair. As pessoas estão tropeçando nisso, estão nas vaidades e não conseguem enxergar ainda. É isso que está matando o verdadeiro sacerdócio. Usamos os dons, o Senhor falou para mim claramente. Eles sugam do óleo da videira, eles recebem do óleo da videira, eles são nutridos pelo óleo da videira, mas eles dão fruto para si, mas eles não têm participação no verdadeiro evangelho. O Senhor falou para mim que a maioria das pessoas dentro das igrejas
não têm participação no evangelho. Elas usam da videira, querem as coisas do reino para si. Para si. Mas o pobre morre do lado da casa delas e elas não fazem nada. As pessoas passam pedindo uma esmola na rua, a pessoa ignora. Seus parentes estão morrendo, precisando de salvação. Seus irmãos estão precisando de salvação, você nem chora, nem ora por eles. Mas eles são ministros, eles ministram as pessoas, mas a sua família está morrendo. As pessoas que verdadeiramente estão precisando de nós, estão morrendo agora lá fora. Que elas não têm força, não têm riqueza, não têm dinheiro. Estão morrendo. Se você parar um pouquinho para observar o que está acontecendo no Oriente Médio, o presidente de Israel, ele ditou uma palavra em público. Ele avisou, ele alertou aos cristãos do Oriente Médio e falou: vocês não têm segurança mais no Oriente Médio, a não ser em Israel. Ele falou: vocês são bem-vindos para vir em Israel, porque aqui vocês terão proteção, porque agora não há mais segurança no Oriente Médio para os cristãos. Haverá uma chacina, haverá genocídio, haverá uma grande onda de morte contra os cristãos no Oriente Médio, e o povo continua com shows no Brasil, porque está tudo bem. Diz que tem unção, tem ministério, mas a cobrança está chegando, e vocês vão ver. 2026 vai mostrar quem é quem no Brasil. Você vê aqui dentro, receber uma palavra de um profeta, suporte, porque essa é a autoridade que eu carrego no reino, querido. E não fico me comparando com o ministério de ninguém, meu querido. Eu tenho os olhos para Cristo e eu olho para a minha fraqueza, para a minha pequenez. Eu subo aqui em cima, vazio de mim, querido. Subo aqui não dependente do que eu sei, não. Eu dependo totalmente dele. Eu estou com meus ouvidos desde tarde, tentando captar cada palavra que ele falaria no meu coração para falar para vocês aqui essa noite. Eu estou com o meu temor, estou com temor diante do Senhor. Eu estou com uma missão muito séria. E não é fácil Deus colocar uma palavra em nós dessa para passar para o povo, porque as pessoas se ofendem. Sabe por que o coração, quando ele está agarrado a si mesmo, orgulhoso, a vaidade faz as pessoas se ofender com qualquer verdade. Quando a pessoa está na vaidade, qualquer verdade ofende essa pessoa. Abnegar algo parece que é uma grande luta, parece que está entregando algo. Não, nós não estamos entregando nada a Deus ainda. Quando nós entregarmos o nosso coração verdadeiramente ao Evangelho, nós vamos passar a amar o nosso próximo de todo o nosso coração. Não haverá mais divisão dentro das igrejas. Quando passarmos a entregar a Jesus a nossa vida sim, aí se virá o altar santo dele. Aí sim corresponderemos ao sacrifício do Cordeiro que ele derramou na cruz por nós. Aí as nossas orações serão gemidos na madrugada. Aí nossos clamores subirão a um trono. Aí nós veremos as grandes ondas de salvação na nossa família. Aí vamos ver o verdadeiro evangelho chegar no Brasil. Eu acredito que tem muitos que estão comigo nessa guerra. Eu posso falar a verdade? Posso falar a verdade? Dor que doer? Posso? Irmão, isso aqui é bênção. Isso aqui é bênção. É bênção. Isso aqui é vitória. Isso aqui é o sinal que nós estamos no caminho certo. Começando o ano sem vaidade, mas com o pé na realidade da onde nós temos que andar, dentro da dimensão da verdade. Nós não podemos mais se enganar nem com nós mesmos, querido. É hora da cobrança. Eu estou falando direto com vocês. Eu estava no Rio de Janeiro, quando eu acabei o Vantos do Rio de Janeiro. Eu entrei numa guerra pelo corpo de Cristo e pela minha vida. Eu falei: pai, o que é isso? E o Senhor falou para mim: Robson, uma nova versão sua está vindo em 2026. Ele falou assim: se prepare para descer, para ficar aqui no Rio de Janeiro. Suba e desça, rápido. Eu falei que minha esposa, amanhã já estamos descendo. Eu não posso ficar em São Paulo. Ele está me esperando, sabe onde? Onde as minhas raízes estão com ele. Ele está me esperando lá. Ele sempre vai esperar que você volte aonde as suas raízes foram plantadas, no reino. E espero que você plantou no lugar certo. Porque se você começou no evangelho com raiz no lugar errado, você vai sofrer sua vida. Porque mudar você de solo para uma realidade do reino dói. E muitas pessoas se ofendem, elas não querem a frente, elas não conseguem. Porque o verdadeiro evangelho tem um custo, tem uma abnegação, tem um compromisso contínuo com o fogo do Espírito. É uma vida sacrificial, irrevogável, irreversível. Uma vez que você recebeu o fogo dele do céu, se prepara.
Porque Ele vai te levar nesse fogo, e esse fogo vai te levar aos sacrifícios pela qual Ele vai transformar a sua natureza humana. Há muito mal para sair de nós ainda, querido. Há muita libertação que precisamos. Mas conhecereis a verdade vos... Você nunca será capaz de ser liberto de tronos, principados, potestades, espíritos geracionais, se você não tiver uma verdade revelada dessa em você. Quantas pessoas eram pastores de outro ministério, profetas, dizia profeta, ministravam e chegavam ao meu ministério. E às vezes não podia ficar ali, sabe por quê? Porque manifestavam demônios. Não queria acertar, que tinha que resetar tudo de novo a vida deles. Porque o fogo ali era maior, tinha que dar um reset. Quando você encontra um fogo maior, se prepare para um reset na sua vida. Irmãos, que Deus me faça encontrar um homem ainda maior do que eu, com um fogo maior do que o meu, para mim tomar um reset na minha vida, porque eu quero melhorar ainda mais. Então quando você encontra homens ungidos, Hebreus capítulo 1, versículo 7, eles são labaredas de fogo. Eles carregam um fogo, e o fogo de um profeta, e um fogo de um apóstolo verdadeiro, ele não permite engano ficar perto de nós. A unção apostólica é uma unção violenta, ela é confrontadora para o caráter humano. É a unção mais confrontadora para o caráter humano, é a unção apostólica, querido. Ela vai nas raízes da constituição da fé verdadeira do Evangelho. Ela vai trazer esse fundamento dentro das suas raízes, lugares mais profundos da tua natureza. Vai provocar em você verdadeira transformação, mas vai fazer você ser um filho da glória, um filho ungido. Pessoas que não precisam mais ficar refém de um sistema, mas pessoas dotadas do fogo do Espírito para trazer a glória dele. Cadê aqueles que querem queimar? Aleluia! As unções de libertação que eu fui gerando na minha vida foi que eu comecei a ministrar libertação desde que eu andava com as irmãzinhas de oração lá da Assembleia de Deus. Andava de casa em casa, fazia 10 casas por dia, orando, expulsando demônios. Aí as pessoas que querem comprar unção de libertação, transfere aqui, profeta. Se você não estiver aprovado no reino do Espírito, os demônios riem de você. Você tem que ser coroado. E se você não é coroado por ele, você não tem autoridade para representar o nome dele nos reinos do Espírito. Ele te dá coroas. Eu preguei isso no Rio de Janeiro, ensinei sobre o segredo das coroas, coisas que tá oculto do Evangelho, porque as pessoas não pregam essas coisas espirituais. Quer pegar um Evangelho carnal, pastor? Um Evangelho que as pessoas se identificam na alma, na carne. Para quê? Para multiplicar suas monetizações, seu dinheiro, para ser bem vistos pelos homens, ser pastores aplaudidos, famosos, amados pelo público, mas estão rejeitados por Deus. Várias pessoas, às vezes, eu achava que era de Deus, eu falo, eu não ando com eles, eu vou te mostrar a vida de quem eles são. Muitos homens ungidos estão perdendo o seu legado, perdendo as suas coroas. Porque falar e viver o Evangelho Santo não é fácil. Eu falei, pai, eu já me comprometi com isso. Agora tu me sustenta. Me sustenta, porque o povo brasileiro, infelizmente, eles não gostam da sua elevação, eles aplaudem a tua queda. Infelizmente, eu vou falar porque isso é uma verdade. Dentro do Evangelho do Brasil há uma disputa, e as pessoas torcem mais pela queda de um homem do que pela elevação de um homem. Sabe por quê? Eles não querem ninguém disputando com eles. Eles não querem ninguém maior do que eles. Eles não querem ninguém que fala a verdade, que constrange eles também. Então eles preferem ver um profeta caindo do que sendo levantado. É raro pessoas que têm um coração nobre, que almeja que um homem de Deus seja levantado. Geralmente, sabe quem deseja que Deus me levante? São os pequeninos que estão sendo abençoados hoje pelo verdadeiro Evangelho na vida deles. Pessoas que estão encontrando o caminho da transformação, uma unção violenta, que estão entrando no seu verdadeiro desígnio. Nós estamos ministrando um fogo, porque a glória é para todos, o fogo é para todos. Não é para quem dá a maior oferta, é para quem se entrega o melhor do seu coração. É isso que Deus está chamando aqui. É isso que Deus está convocando a igreja brasileira. Não é quantidade de oferta, é entrega. Sabe que a igreja primitiva dava tudo, porque elas tinham um coração entregue. Eu não tenho medo de dar nada a Deus, tudo que tem é dele. Porque um homem que está entregue a Deus, ele sabe que nada tem, nada pode, nada faz, nada sabe, não vive sem ele. É isso que esse lugar que Deus está chamando vocês em 2026. É um lugar de intimidade profunda, de relacionamento profundo. É um lugar onde nós não podemos passar 2 horas num espelho e não ter 1 hora de oração.
Desculpe, mas você às vezes passa 1 hora e meia, 2 horas na frente do espelho, mas você não passa meia hora de oração. Mas sabe qual é o teu altar? O teu altar é o espelho. Teu altar é o espelho, espelho meu. Esse é o altar dela, aí se torna o espelho um ídolo. Porque idolatra a própria imagem, as pessoas estão muito amarradas à própria imagem. Acho que se vocês não acordar, irmão, quanto é tempo? Muitos vão sofrer como vítima, vão ser arrastados para essa apostasia que está no Brasil. Há uma guerra no Brasil. Deus está convocando a igreja da última hora. Eu posso estar falando com poucas pessoas aqui dentro hoje. Graças a Deus por todos aqui, esse lugar está cheio de almas aqui dentro. Mas se pelo menos Deus levantar meia dúzia aqui, determinado a fazer diferença, já valeu a pena estar aqui agora. Porque Deus vai convocar você mesmo, que está determinado a viver uma vida santa para Ele. Nós estamos passando tanto tempo lavando o carro, tanto tempo no espelho, tanto tempo cantando, mas as pessoas não gemem. Os gemidos do Evangelho sumiu dos ventres da igreja brasileira, mas Ele está restaurando. Algo mais poderoso está chegando em 2026. Eu vou ver crianças gemendo no Espírito. Eu vou ver os velhos gemendo no Espírito. Eu vou ver os jovens gemendo no Espírito. Pais, mães gemendo até que a sua família seja liberta. Irmão, o Senhor vai curar essa preguiça crônica da igreja. Povo que não quer orar. Você quer ver um negócio aqui? Ó? Olha só isso. Você tem 24 horas no dia. Se você orasse 5 minutos por cada hora, quantas horas dá? Quantos minutos dá? 120 minutos. Se você orasse cada 1 hora, só 5 minutos, você em 24 horas oraria 2 horas por dia. Multiplica aí 5 vezes 24, 120. Multiplica, agora você vai começar a ver que às vezes você não está orando, por quê? Porque onde está o seu coração? Quem é que está captando o reino da sua imaginação, da tua mente? Aonde está servindo a sua mente? Aonde o seu coração está servindo? Qual o altar que você tem? Porque você sacrifica a vida no tipo de altar que você carrega. Se você tem o altar da luxúria, o espelho ganha 2, 3 horas no dia com você. Agora, se você tem um altar santo na tua vida, é Deus que ganha com você. E vale a pena sacrificar o tempo para Ele. Todas as horas que eu passei de oração, toda a vida que eu sacrifiquei desde meu jovem ali dentro, tudo que eu esperei nele, com paciência nele, mesmo que as coisas eram impossíveis. Eu não tinha um pai espiritual, eu não tinha ninguém para me apadrear, eu não tinha dinheiro para nada, mas eu tinha uma promessa. Eu tinha um sacerdócio, e ele me ensinou o que é ser sacerdote. Antes de ele me ensinar o que é ser profeta, eu tive que aprender o que é ser sacerdote. As pessoas chegam no reino e querem ser profeta, quer ser apóstolo, mas não geme, não ora, não intercede. Sacerdote ministra diante de Deus pelo povo. Profeta ministra diante de Deus ao favor do povo. Aleluia. Profetas falam de Deus para o povo. Sacerdote fala do povo para Deus. Aleluia. Então nós precisamos de pessoas que clamem pelo povo, que levem o povo a Deus, que olhe para as realidades da qual nós estamos necessitando. Aí Deus vai te ungir com óleo. Você vai ter um óleo, uma unção na tua vida. Que essa unção, toda unção, ela carrega o favor, carrega a autoridade, carrega poder, carrega habilidades espirituais. Mas, vou falar para o mais antigo aqui. Não desistam do Evangelho. Os mais novos estão se corrompendo com o falso Evangelho. O modismo aumentou no Brasil, tomou uma onda no Brasil. Mas, vê se eles querem esse fogo aqui. Que as pessoas estão controladas dentro de um sistema. E nós não podemos mais se conformar com esse mundo. Nós não podemos mais se conformar. Aonde não há mais o Espírito Santo, não podemos se conformar. Aonde não há uma rendição completa, aonde não há uma pureza. Irmão, não vai mais aonde não é mais ou menos, não. Mais ou menos não dá mais. Ou é ou não é. Ou é profeta verdadeiro ou não é. O cara é ungido ou não é ungido. Nós não podemos mais nos conformar, não podemos mais comprometer a nossa vida, perdendo tempo, sacrificando em altares onde não sacrificam para o Altíssimo. Tem igreja recebendo agora, na virada de ano novo, agora milhões e milhões, se não bilhões na conta deles. E só 1 bilhãozinho. Não precisa disso tudo não, querido.
só alguns milhãozinhos, acabava com a fome no Nordeste, milhares de pessoas seriam acolhidas por Jesus lá. O que eu aprendi no meio do povo nordestino é assim: se você dá uma cesta básica, ora por eles nunca mais esquecem. E uma vez que ele fala, eu sou de Jesus agora, eles não voltam mais atrás. Eles têm palavra. Um povo que tem um coração diferente, eles são diferentes, eles não são igual a nós. Eles não são igual a nós. Mas uma vez que tu fez um bem para ele, tu pode nunca mais fazer, mas nunca mais ele se esquece que você fez para ele. Só que nós temos de igreja no Brasil, nós poderíamos ganhar o Brasil inteiro já. Mas infelizmente nós estamos divididos. E Deus vai precisar provocar um mover ainda mais sério no Brasil. E sabe qual é o meu temor? O meu temor que só tem uma coisa que une o povo: juízo. Quando o poder começa a ser abatido, quando as forças começam a cair, os homens começam a ser quebrados, quando não há mais saída, aonde só a nossa força, só nos unindo que é a única saída. Agora nós estamos entrando em 2026 e a coisa está séria. Não está garantido que a presidência vai para a direita. Não está garantido que nós vamos ter algum presidente que nos representa. Não está garantido. E a única pessoa que Deus falou para mim que tem autoridade no Brasil, que carrega o peso de autoridade, que está nela, no espírito dessa pessoa chamada Michele Bolsonaro. O Senhor me levou e falou para mim: um peso de uma nação está sobre os ombros de uma mulher. E Deus me levou em espírito, fiquei de frente com ela, é Michele Bolsonaro. Ela que vai ter que tomar a frente da propaganda do próprio filho do Bolsonaro para poder ele ser eleito, se você não sabe. Mas há uma divisão, uma briga, e a coisa está séria entre eles. Há uma guerra do inferno contra aquela família. E se nós não orarmos como igreja, gemidos. Eu ensinei sobre gemidos, mas as pessoas não sabem o que é. Um dos maiores segredos da sua oração é os gemidos. E você tem isso, mas não foi ensinado. Você não pode andar, não pode perceber aquilo que você não foi ensinado. Mas uma vez que começamos a ensinar, ativar os ungidos, ativar os gemidos, as pessoas começam a orar com dinâmica diferente. Começam a ter vitória sobre a carne, contra as forças das trevas, de uma maneira diferente. Irmão, eu posso trazer muita sabedoria, muita palavra, muita coisa, mas se eu não levar vocês para o reino objetivo, direto, experimentado, no fogo, no reino do Espírito, a gente não avança. Crescemos para nós, mas não para Cristo. E eu aprendi, tá? Eu sei como é que faz. Eu sei como eles fazem. Como é que eles crescem para si. É rápido. É rápido. Mas eu não usei esse caminho. Falei, vou pelo mais difícil, mas eu vou viver um avivamento, Senhor. Nós vamos viver um avivamento. Eu sei que muitos não acreditam, mas eu acredito nisso. Se eu deixar de acreditar nisso, eu mudo o caráter que eu tenho no altar. Aí pronto. Aí entrego vocês a vaidade tudinho. Quer viver de qualquer jeito? Então vive então. Vive cada um de sua vida, do seu qualquer jeito, sendo pastor de si mesmo na igreja, porque hoje as pessoas não querem mais uma família espiritual. Eu estava conversando com os líderes hoje. Poucas pessoas de fato, elas querem um compromisso com a unção e com a bênção que Deus deu, a aliança com o ministério. A maioria vem por causa do óleo que o pregador carrega, com a unção. Mas não vem quando eu estou aqui na casa, não vem, nem aparece, nem mete a cara aqui dentro. Mas quando eu estou aqui, as pessoas aparecem. Me desculpe se eu estou ofendendo aqui dentro, mas é para todos essa palavra, tá? Para quem está online, para quem está aqui. Não estou julgando ninguém pessoalmente, estou falando o que me falaram. Eu estou falando daquilo que é uma verdade que Deus me falou. A maioria das pessoas não quer compromisso com a santidade dele. Não quero uma aliança com o homem de Deus, com o ministério que está sacrificando a vida. As pessoas querem aquilo que é fácil, rápido, prático, instantâneo, que muda alguma coisa, que faz um passo de mágica, mas elas não querem relacionamento. O corpo de Cristo nos transforma, a unidade. E a igreja tem se dividido porque as pessoas estão ofendidas dentro dos ministérios. As pessoas aprenderam o que? Cada um por si, Deus por todos. Elas aprenderam a regra errada, errado. Eu falei, Senhor, eu vou lutar pela unidade, eu creio na unidade, sabe o que eu estou fazendo? Fala o quê? Subo o monte com as minhas ovelhinhas para orar de madrugada. Oro com eles quando estão limpando aqui a igreja, a unidade. Tudo que eu posso fazer, eu faço quando estou no meio deles. Se eu estou em BH, eu faço. Se eu estou aqui no Rio, eu faço. Se eu estou em São Paulo, eu faço o que eu posso. Hoje eu não teria nem tempo de conversar com ninguém, irmão. Só o peso de tanta administração, tanta coisa. Fora o reino do Espírito, isso pega maior parte do meu dia. Mas eu estou fazendo o melhor por vocês, dando exemplo. Se eu fosse você, seguir o meu exemplo. Querendo ou não, estou com pastores aqui sentados, homens que estão lutando por uma unidade. Estou tentando se ver pessoas que elas querem entrar numa família, uma aliança. Porque quando nós aliançarmos, aí a explosão, as glórias, o crescimento verdadeiro vai vir.
Você precisa de uma família. Eu vou falar 2026, encontre uma verdadeira paternidade, encontre uma família, encontre onde você vai ser reconhecido, a sua unção. Mas aprenda a esperar o teu tempo, aprenda a sacrificar, aprenda a fazer o melhor para o teu próximo, aprenda a ser o melhor. Aleluia! Esperamos muito, mas damos pouco. Queremos muito, mas damos pouco. Queremos. Sabe por que as pessoas não mantêm só desses eventos que já aconteceu aqui? Sabe por que não mantém? Murmuram, questionam, falam mal. Está procurando algum mal de mim? Vai ver minha vida. Chama minha esposa aqui, pergunta como é que é minha vida dentro de 4 paredes aqui. Vai lá na minha casa, bate lá, quer dormir na minha casa um dia? Ela vai lá dormir lá. Vamos ver se você aguenta ficar perto de mim lá dentro. Eu estou falando sério para vocês. Eu não tenho motivo de tropeço na minha vida não, querido. O cara até limpo. Minha esposa sentada aqui, minha família, minha mãe anda comigo. Fica dias e dias comigo, vai para monte, desce. É o sacrifício que não é fácil. Não é fácil, nós estamos falando de exemplos. Siga exemplos, seja um exemplo na tua casa, seja um exemplo na tua família, seja um exemplo na sociedade. Vamos ser um exemplo para o evangelho no Brasil, porque Deus vai levantar muitos de vocês aqui para ser labareda de fogo nessa nação. Olha, é o tempo dos pequeninos, meu querido. O Senhor falou, eu estou trazendo um revivamento nos meus pequeninos, nos meus sedentos, homens, mulheres, jovens, pessoas que estão com o coração queimando por Ele. Nós precisamos trabalhar pelo Evangelho. Aí o Evangelho trabalha por você. Há uma grande recompensa em servir o Evangelho. Mas as pessoas querem ser só servidas pelo Evangelho. Elas querem a unção do Evangelho, elas querem a unção da videira, do cordeiro. Elas querem os dons do Espírito, mas elas não querem ser participante do preço do Evangelho, das dores do Evangelho. Eu quero falar uma coisa para você, uma coisa que eu mais peço a Deus: Senhor, não tire de mim suas dores, aumenta suas dores do seu Evangelho em mim, para que eu nunca perca a realidade dos meus olhos, aonde o Senhor está olhando, o que eu tenho que fazer pela igreja, pelas nações, aonde o Senhor está me colocando, onde o Senhor está me fazendo enxergar. Não tire isso de mim. Fala, esse ano agora, preciso me tornar um participante ativo do Evangelho. A maioria das coisas que nós fazemos dentro da igreja, sacrificamos pela nossa vida, pela nossa necessidade. Mas está melhor. Não. Eu não precisei fazer isso. Não foi o caminho que eu segui. Eu segui pela comunhão. Eu ofertei, não foi pelo aumento financeiro, não fiz isso. Eu não pedi isso a Ele. Eu pedi um aumento de virtude, de transformação, de caráter. Eu dei a Ele querendo o que Ele é. Porque eu sei que a bondade dEle. Deus prosperar nossa vida é uma consequência de excelência, de alcançar um estado de transformação. É você se tornar efetivo. Você alcança e prospera na área que você se tornou transformado, efetivo. Deus te tornará efetivo e Ele te prosperará quando você estiver preparado. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Há algo que Deus está sentando aqui dentro. Eu estou sentindo a glória. Eu sei que Ele está mexendo com todos que estão aqui dentro hoje. Irmão, eu falei para você, meu primeiro sacerdócio foi na intercessão, orando pela minha família, orando pelo meu bairro. Quantas almas o Senhor me usou para livrar da morte? Quantas? Jovem de 17 anos de idade, pregava a palavra, pregava na rua, pregava nas casas, estava na igreja orando cedo, me compromisso com o sacerdócio. E a hora da igreja está ativa no seu sacerdócio. Não importa a sua idade, é a sua disponibilidade. Ele quer nos ungir com um óleo poderoso esse ano. 2026 vai ser uma unção. Vai ser um óleo, coisa que vocês nunca viram no Brasil. Você já tem visto muita coisa aqui. Você tem visto. Mas o que nossos olhos vão ver, o que nossos ouvidos vão ouvir, o que nosso coração terá capacidade de entrar e tocar, são coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. 2 Coríntios 2,9. Aquilo que teus olhos, até o versículo 13, os seus olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, que nem subiu aos pensamentos do coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Só que as pessoas estão esperando sentir para se entregar. Você tem que obedecer. É ouvir. Não é sentir, é ouvir. É crer. Aí depois Ele te entrega o sentimento, Ele te entrega tudo. Você tem que crer. Tem que queimar em você uma motivação, um propósito maior. Irmão, fazer valer a pena a vida que vocês têm hoje na terra. Essa vida está acabando, você está ficando cada vez mais velho. Um dia eu falei para minha esposa assim: minha filha, daqui a pouco nós somos velhos. Não deixa vaidade na tua vida nem na minha vida. Vamos seguir em frente, que daqui a pouco nós somos velhos. Eu não sei nem se a gente vai ter tempo de ficar velho, porque Jesus está voltando.
Nós estamos na era final e nós não podemos se distrair. Eu não posso me distrair, querido. Eu falo para mim mesmo: Senhor, eu vou aproveitar a idade que eu tenho agora, porque agora eu estou na idade da força. Eu estou no ponto que eu preciso sacrificar essa vida para ter a maior colheita, o maior movimento do Espírito possível nessa nação. Eu estou determinado a isso, mas me sustenta, Pai. Me guarde aonde não caia. Guarde essa igreja, guarde esse jovem que entra aqui dentro, guarde o povo que recebe essa unção. Livre eles do maligno. Faça eles, ó Pai, andar dentro da dimensão da revelação. Faça eles andar na comunhão com o Evangelho, igreja. Precisamos andar com a comunhão com o Evangelho, igreja. As pessoas não estão em comunhão com o Evangelho. O Evangelho fala: se você dá um copo de água para um pequenino, o teu galardão não vai ser tirado. Se você tiver alguém tendo frio, passando frio, e tiver nu, você dá roupa para ele. Ele fala: você me vestiu, receba teu galardão, bendito meu Pai. Eu estive preso, me visitaste. Estive nu, tu me vestiste. Eu tive fome, tu me deste comer. Mas as pessoas da igreja do Evangelho no Brasil, principalmente em São Paulo, só quer comer, vestir, beber para si, mas elas não querem fazer algo pelo Evangelho. É isso que tem que queimar em vocês. Quem dera, irmãos, quem dera. Quem dera se a igreja pensasse como o Evangelho ensina. Quem dera. Porque é sofrido. Não é fácil você ir lá e pregar para pessoas assim. Você sente dores, cansa. Mas ali que está o seu maior galardão. É o que te custa, é o que você soa. Mas as pessoas não acreditam mais num Jesus assim. Elas querem só se identificar com Jesus, rei, que dá o ouro, que dá riqueza. Mas elas não se identificam com Jesus humilde. Não se identificam com Jesus servo, amoroso, misericordioso, bondoso, generoso. A gente estava no carro indo para o monte lá no Rio de Janeiro. O bispo Doug passou muito rápido de carro. Eu vi uma senhora. Ela era bem gordinha, com cajados na mão. Ela estava com um saco nas costas. Estava um sol infernal no Rio de Janeiro. Só que ele passou e já entraram numa rua na Dutra. Eu falei: era muito parado. Cara, eu demorei 2 a 3 dias para me curar por não ter parado aquilo ali. Tanto que doeu em mim, por não ter parado e socorrido ela imediatamente. Feito pelo menos alguma coisa por ela. Nem que fosse para comprar uma garrafa de água. Falei: Senhor, não vou permitir isso acontecer mais. Não vou permitir, ainda que eu esteja dirigindo, correndo, vou fazer da volta na Dutra, dar ré, mas eu vou fazer, tem que ser feito. Sabe por quê? Nós não temos senso de urgência. Jesus tem urgência. Nós temos pressa para nossas coisas, nossas vaidades, nossa vida. Mas o que Jesus está querendo nos dar urgência, nós não queremos. Ele tem urgência da salvação da sua família. Ele tem urgência da maior colheita de almas no mundo agora é a hora. Ele tem urgência que é pelo menos de 50% que está aqui dentro. Se converta o coração totalmente a Ele, entre lugares de intimidade, relacionamento tão profundo com Ele, que não espere mais consagração de homens, não, querido. Mas se alinhe o coração às intercessões de Cristo, a um sacerdócio verdadeiro. Faça o que eu fiz na minha juventude. Eu fui cheio do Espírito Santo. O homem pode derramar o óleo da cabeça, mas quem te unge é o Espírito Santo. Tem pessoas que não foram consagradas por homens, mas foram ungidas pelo Espírito. E os ungidos pelo Espírito, os Davi, são melhor do que os Saús da vida. Valorizo mais o que Deus dá. Cadê aqueles que vão fazer a diferença em 2026 para o Evangelho? Eu estou te convocando, é uma convocação. Você sente isso aqui, você sabe que isso aqui não é meu. Isso aqui é Ele falando através de mim, falando comigo. A espada corta aqui primeiro. E que corte mesmo aqui. Porque eu não quero liberdade para minha carne. Porque não usei a liberdade para dar alcance a uma carne. Eu não estou usando a liberdade para dar alcance a uma carne dentro da igreja. Sabe que as pessoas estão cheias de lascívia, cheias de adultério, cheias de problema da igreja? Sabe por quê? Não trabalham para Jesus. Trabalham só para si. Foi trabalhando para Ele que Ele trabalhou em mim. Foi lutando para Ele que Ele lutou por mim. Foi fazendo com a minha pouca força, orando para os irmãos na igreja, visitando as pessoas nas casas, buscando as crianças da favela. Foi fazendo a obra justa. Ele fez em mim. Quantas coisas eu precisava ser transformado, mas eu lutei pela transformação dos outros. Eu lutei para levar o Evangelho para os outros. Ele fez em mim. É dano que se recebe. Não, mas eu estou falando, é dano você. A nossa maior premissa esse ano será a gente colocar no nosso coração uma meta. Senhor, eu vou me entregar mais para me discipular uma pessoa e trazer para a igreja. Eu vou discipular uma alma que nunca te ouviu. Eu vou trazer, esse ano eu vou querer uma pedrinha na minha coroa.
Passa anos, entra anos, as pessoas não ganham uma alma para Jesus, não discipulam ninguém. Eu já falei para o meu pessoal, falei, irmão, você quer que eu saia do apostólico, do profético? Eu saio, eu vou trabalhar como evangelista, eu encho a igreja, eu vou encher de alma aqui dentro. Mas agora eu quero um homem que faça o que eu faço ali em cima do altar, que pega as guerras contra os tronos, os principados que eu pego. Eu opero como evangelista, eu tenho um manto de evangelista. Deus me deu isso, então eu entro, eu coloco uma agenda, falei, eu preciso entrar e fazer. Eu preciso fazer. Queria eu ter tempo, que muitos de vocês têm tempo. Mas o tempo que eu tenho, estou lutando para que todos vocês sejam abençoados hoje no Evangelho. Deus me deu uma missão com a igreja brasileira. Deus me deu uma missão com a maior colheita de alma que nós vamos ver. Vou ver isso acontecer, eu creio. Não em mim, na minha insignificância não, creio na grandeza dele, amém? Eu sou muito significante para isso, mas ele é grande, ele é poderoso para levantar qualquer um de vocês aqui, ungir, entregar essa noite ainda uma nova unção para você entrar em 2026 como um evangelista, uma pregadora de poder. Mas ele vai colocar as dores santas em vocês, ele quer colocar só um espinhozinho da coroa dele na tua mente, para você enxergar dentro do reino das tuas imaginações, as visões de vocês, aquilo que ele sente. Fala, eis-me aqui! Fala a verdade, irmão. Será que não é essa mensagem que essas igrejas precisam ouvir? Aí, depois você vai na internet, pega lá os cultos fora vivo, pega as famosas, aí ouve lá. Vai lá ver a mesma coisa que fala todo ano, a mesma fita rodada. Voltar a fita, vive na mesma coisa, na mesma mentira. Seu ano 2026 vai ser o maior de todos os anos. Meu querido, se você não se ajustar ao Cordeiro de Deus e seguir o Cordeiro, se a gente não estiver ligado na videira, dando fruto para Ele, Ele falou bem claro comigo, diga ao meu povo que muitos não estão dando fruto para mim, estão dando fruto para si, tirando da videira. E vou contar, hein? E muitos estão usando o óleo da videira e dando trabalho para Jesus dentro da igreja dele. Dando trabalho. Fazendo o trabalho de Satanás certinho. Fazendo aquilo que o pai da mentira quer. Pode observar, irmãos, quando se perde as virtudes, os homens caem na vaidade. As pessoas estão pelo encanto. Luxúria, vaidade, fama, cada um quer ter uma mídia maior do que a outra. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Deus me prometeu coisas de mídia, coisas grandiosas, não precisa nem falar, grandiosas. Mas Ele provou, fez algo na minha vida independente disso. Muito maior que nós estamos vivendo aqui hoje já. Olha a sua alma, você que está sentado aqui, isso aqui é fruto das minhas orações pela tua vida. Fruto das orações do ministério, você é fruto de uma verdade que eu vivo. Por isso que você está aqui dentro. E honra isso, agradeça. Você está aqui porque Deus te colocou mesmo, é essa mensagem que você precisava ouvir. É isso, é exatamente isso que eu preciso, meu ministério precisa ouvir, todos que estão aqui dentro. Nós não podemos cair nas vaidades. Dá glória a Jesus aí. 4 paredes vai acabar, o ar-condicionado vai acabar, o apóstolo vai sair, a roupa acaba, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Então você vai começar a fazer uma lista de prioridades esse ano. Quais são as coisas que têm atrapalhado você de fazer a verdadeira obra do Senhor na tua vida? O que o seu sacerdócio, por que o seu sacerdócio está impedido? Quais são as coisas que têm competido com a verdade do Evangelho no seu coração? Vocês são chamados para ser uma nação sacerdotal. Somos sacerdotes. Você é uma sacerdotisa, você é uma sacerdotisa, você é um sacerdote. Se nós nos unimos como sacerdotes e fazemos a obra, querido, sentarmos junto com o mesmo coração, começar a batalhar pelas mesmas causas, sentir as mesmas dores, nos unimos com família, o Senhor vai nos dar um avivamento. O Senhor vai nos dar um avivamento. Mas é para a igreja sedenta. Uma igreja que Atos, ela ora e foi cheia do Espírito, cheia de ousadia. Todos saíram anunciando a palavra ousadamente. Mas nós estamos acovardados. Temos ferramentas, temos de tudo. Mas ficamos viciados nas ferramentas e esquecemos do fogo, do Espírito. Coisas que vocês só vão viver se vocês um dia tomar uma decisão. Eu quero ser participante do verdadeiro Evangelho. As maiores bênçãos de Deus estão destinadas, não é para aquele que é bonzinho, não é aquele que está dentro da igreja certinho, que dá o dízimo da oferta certinho, não. São aqueles que são participantes direto das dores de Cristo, do Espírito Santo, aqueles que cultivam os dons, aqueles que cultivam a mensagem do Evangelho.
Ele disse: se você negar por mim, pai, mãe, família, vida, tudo, casa, no mínimo nesta vida e na vida vindoura receberá 100 vezes mais. A maior multiplicação que existe é quando você entra na obediência do seu chamado. No seu chamado existe a sua maior libertação. No seu chamado existe a sua maior provisão. No teu chamado existe a maior comunhão. Isso é tudo onde você encontra a origem do seu verdadeiro chamado no Evangelho. Quem está comigo, da glória a Jesus Cristo aqui? Fala: eu tenho um chamado. Então como é que você entra no teu chamado? Conheça a natureza dele primeiro. Homem nenhum pode dizer seu chamado na terra, a não ser se Deus revelar e confirmar o que já falou para você. Tem que confirmar. Já está dentro de você. Começa a queimar aqui dentro. Esse vulcão começa a mexer dentro de você. Chega uma hora que você não importa a tua idade. Não importa a tua idade. O fogo, quando vem, ele vem para todos. Vossos filhos, vossas filhas, os vossos velhos e os vossos jovens, todos serão cheios do Espírito Santo. Vou falar para os mais jovens: se vocês não forem à frente, vocês vão perder a maior transição que existe, que já está acontecendo. Eu vou te ensinar para você, vou falar para você uma verdade. Dezembro desse ano foi a transferência, a transição de legados, mantos, se transitou no Brasil. Os anjos foram visitar as pessoas entregando manto. Eu tive 2 visitações no mês de dezembro, de transição. Autoridades que estavam em certos estados no Brasil, foi para mim, para cá, e mantos. Aí ele fez uma cobrança: agora você volta para o Rio de Janeiro, fica em jejum lá no monte e se esconda, porque eu vou te pegar lá, Robson. Eu quero você lá comigo sozinho. Então não me procurem em janeiro. Só quando eu chegar aqui dia 15, eu chego para a libertação de vocês. Aleluia! Então, é verdade, Graclin Sou começa o Ministério de Libertação. Trabalha arduamente na sua libertação. Aí nós precisamos, irmão. Você precisa ouvir, mas as pessoas duvidam. Será que Deus está com ele assim? Depois de tudo que vocês já viram, querido? Tudo que vocês já beberam, cara. Pelo amor de Deus. Tudo, será que tem? Como é que as pessoas ainda podem ter dúvida? Mas Satanás coloca dúvida. Colocou no coração de Judas. Fez até os apóstolos duvidar de Jesus. Quanto mais eu, miserável homem que eu sou. Mas se eu fosse você olhar pelos olhos do Espírito, falava: Deus, não me deixe perder minha oportunidade. São dons de Cristo, são dons, são graça, são misericórdia. Nós estamos aqui trabalhando pela misericórdia de um povo de São Paulo, para Deus trazer um grande movimento nesse meio desse povo. Ele vai criar um movimento que vai se tornar ainda mais forte e vai usar você que está aqui sentado me ouvindo aqui. Fala: eis-me aqui, Senhor, eu sou portadora do fogo. Fala: sou portadora do fogo, dos desígnios celestial. Fala: eu carrego a semelhança do Altíssimo para incendiar a nação. Êxodo 14:8. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei de Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Algumas traduções estão: marchavam com mãos erguidas. Vou te mostrar essa palavra em hebraico. Assim vai ser nossa guerra nesse ano 2026. Nós estamos lutando contra o sistema do Egito. Esse espírito de Faraó está perseguindo a igreja brasileira. Só que o Senhor me deu essa palavra hoje. Eles marchavam triunfalmente. Faraó perseguindo eles estavam numa posição. Eu vou te puxar essa palavra aqui para você em hebraico. A palavra ali triunfalmente é rum. Estar no alto. Estar colocado no alto, ser erguido, ser exaltado, ser engrandecido. Eles estavam marchando exaltados, eles estavam nas alturas, eles estavam numa dimensão que, embora estavam saindo do Egito, de uma dimensão de anos de escravidão, o Senhor mudou completamente o status espiritual daquela nação. Deixaram de ser um povo escravo para se chamar a nação de Israel. Aleluia! Deixaremos de ser chamados somente crente para ser chamados filhos do Deus vivo.
sacerdotes eternos, aleluia. É necessário vocês começarem a honrar o que o Espírito Santo colocou em vocês. Honre o chamado de vocês, honre a vocação de vocês, honre aquele que tirou vocês do lamaçal do pecado, honre aquele que tirou você da prostituição, honre aquele que tirou você da mentira, honre aquele que tirou vocês da vaidade do passado, honre aquele que tirou vocês da maconha, da cocaína, honre. Honre aquele que chamou você, tirou você das mentiras da tua carne. É necessário nós honrarmos o que Ele tem nos dado e parar de murmurar. Aquele ter sido reprovado por murmuração, murmuramos de barriga cheia. Eu quero saber agora se alguém perseguir você com um facão nas tuas costas. Eu quero ver se você murmurar. Eu vi um testemunho muito pesado. Aconteceu agora na Nigéria. Um senhor foi perseguido no meio da lavoura dele, pelos radicais. Pegaram ele. A primeira coisa que fizeram com ele foi cortar a orelha dele, um pedaço da orelha dele, e fazer ele comer. Ele falou, enquanto comia a própria orelha, ele falou assim, muito bem, eles vão me soltar. Depois, olharam para ele e começaram a torturar ele. Ele começou a clamar o nome de Jesus e falou, você é cristão? Ele falou, eu sou um cristão. Ele falou, você é cristão? Então você vai ter que passar pelo mesmo sofrimento do seu mestre. Fizeram uma cruz na árvore. Amarraram ele na cruz na árvore. Era um senhor de 70 anos de idade. Colocaram plástico no corpo dele e queimaram ele, vivo. Pregaram, antes de queimar ele, pregaram os joelhos dele, pregaram o joelho dele com prego, pregaram o pé dele com prego, a cadela dele com prego, na árvore, as mãos dele com prego, os pulsos dele com prego. Colocaram plástico no corpo dele e tacaram fogo nele. Ele falou que não podia se mexer, se defender do fogo, porque ele estava amarrado. Ele queimava. E aqueles homens foram embora e deixaram ele queimando. Ele falou que saiu um homem que estava escondido no meio da mata e socorreu ele. Esse homem foi socorrido. Ligaram para a missão Portas Abertas. Levaram ele para um hospital maior. Ele se recuperou. Ele passou por muitos dias, 40 dias ele passou inchado o corpo dele, tantas dores que os pregos causaram no corpo dele. Ele falou, Senhor, eu já poderia morrer aqui, mas eu tenho uma filha, eu não quero morrer, eu preciso lutar por ela. Ele foi por causa da filha dele, o sentimento do coração, ele falou assim, eu queria estar contigo, mas por causa da minha filha, me ajuda a viver. Ele sobreviveu, voltou a andar perfeitamente. Ele recuperou toda a saúde dele, mas ficou com as marcas em todo o corpo dele. Você imagina um galardão que um homem desse tem na eternidade? Um outro pastor, no momento que estava dando uma entrevista, foi filmado um acampamento que agora estão totalmente desolado na Nigéria. Milhares de pessoas estão desoladas, estão fugitivas nos campos, sendo perseguidas para ser mortas. Foi dada uma ordem para exterminar todos os cristãos na Nigéria e do Oriente Médio. E esse pastor, no momento que ele está fazendo a entrevista, conta, ele na hora recebe a ligação, falou, acabaram de pegar o seu irmão, esfaquearam o seu irmão. Ele correu com os jornalistas, que no momento que ele estava fazendo entrevista e contando tudo que está acontecendo, orando com o povo, ele correu e socorreu o próprio irmão dele, que tinha tomado os facões, cortaram ele com facão, mas ele sobreviveu, o irmão dele, e gravaram ao vivo e mostraram no vídeo. Mostraram as tendas que as crianças estão ficando, as mulheres estão morrendo, as crianças estão sendo torturadas, e você fica aqui dentro só querendo beber unção, cair, e você não chora mais por ninguém. Você quer dar um ano de 2026 consciente dessa pouca vergonha no Evangelho no Brasil, que eles estão felizes com o sucesso dele, e as pessoas estão padecendo e perdendo a vida lá fora, e a igreja brasileira não está fazendo quase nada, só alguns fazem alguma coisa. Graças a Deus pelos que fazem, e louvado seja Deus pela vida deles. Aí escute, aí eu vi, e
Deus me fez ver isso. Porque antes de eu ver isso tudo, Deus me levou em espírito e apresentou almas, crianças, pobres, todos os tipos. Ele começou a me dar um choro no meu ventre. Então eu já estou um processo em dezembro passando por isso. Porque o chamado está chegando. Nosso chamado. Eu estou contando com vocês. Estou contando que vocês vão querer ganhar essas almas para Jesus. Sacrificar vai valer a pena. Vai valer a pena da sua vida. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E dá tão séria a perseguição no Oriente Médio. Vocês viram agora o que a China fizeram. A China fez a maior perseguição desde 2018 e estão ocultando das mídias o massacre que eles estão fazendo. Milhares de cristãos, eu vi lá a contagem, vi tudo. Estudei, fui ver mais profundo o que está acontecendo. Estão perdendo suas casas, seus bens, sua vida, estão sendo presos. Outros torturados. Muitos estão sendo espancados na China. Estão proibindo o evangelho, até das igrejas que eram registradas e controladas pelo governo, agora estão sendo proibidas. A perseguição ela vai se estender sobre todo o Oriente Médio. Haverá perseguição, sim, em todo lugar do mundo. Só que as pessoas, os cristãos da nossa nação, estão perdendo a oportunidade. Não estão enxergando essas coisas. Não estão sentindo essas dores do corpo de Cristo. Eles são nossos irmãos. Só que a gente está aqui e tudo se volta para nós. Nosso crescimento financeiro, nosso sucesso, nossa família, tudo bem, não tem nada contra isso, eu cresço também. Mas eu sou um homem focado. Eu não posso perder meus olhos dessa verdade. O Senhor nos levará lá. E o Senhor falou uma coisa que é o que necessita nesses países. Homens que carregam mantos, autoridades, que andam com anjos, que nem todos eles não têm o que vocês têm, o que eu tenho. Precisa-se de homens assim, nesses lugares, porque só homens assim conseguem combater os principados, os tronos e as forças de Satanás que estão naqueles países. Isso não é fácil, mas Deus está convocando uma igreja nos últimos tempos, está chamando a nação brasileira para ser a grande nação da colheita dos últimos dias, porque esse avivamento está chegando para nos apoderar para ir para as nações. Eu sei que muitos de vocês não estão interessados no que eu estou falando aqui agora. Eu sei que muitos não estão interessados nisso, mas você deveria estar. Você deveria pensar assim, para Deus mudar o seu coração. Você tem que ouvir o que eu estou te falando. Se eu te contar um pouco mais, talvez a gente não aguenta. Mas escute o que eu vou dizer sobre 2026. O Senhor me revelou, eu estava aqui orando, foi ontem, madrugada. Começou a passar uma visão paronâmica para mim em 2026. E o que eu vi em 2026 nas nações? Só destruição. Eu estava no Rio de Janeiro e eu via espíritos de pessoas perversas e de repente eu via que era anjo caído. Eu achava que eram pessoas, mas eram anjos caídos de branco, mas eram perversos. Eles estavam falando, o Hitler está voltando. Hitler está voltando. Aí de repente eu entrei em espírito numa plataforma e o Senhor falava assim para mim naquela dimensão: os poderes que já trouxe destruições em massa pelo mundo estão se organizando para vir num tempo de destruição da raça humana. Eu tenho falado na colisão de reino na CAP. Inclusive vou dar uma aulão para vocês esses tempos agora. Vocês vão estar conectados comigo no monte, em oração. Vou tentar fazer uma grande conexão com vocês. Agora escute. Haverá em vários continentes forças estratégicas de tronos e anjos caídos, que eles estão voltando. Eu descobri por um acesso a um site específico, inclusive até a própria AI indica, que é uma seita dos nazistas, fazendo a invocação do espírito de Hitler para voltar esse ano agora, de 2026. Nós estamos à beira do início do grande sacudimento global e agora o restart financeiro que foi anunciado agora nos Estados Unidos por Trump, que eu profetizei desde 2023 para vocês.
o restart financeiro começa em 2026. Ninguém sabe como é que vai ser. Não sabemos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E se você ouvir a palavra de Deus e seguir ela, Ele te colocava, o Senhor te colocará sobre as águas do dilúvio que está vindo. Há um grande juízo chegando. E o Senhor prometeu a mim: não se preocupe, porque é o tempo que eu vou te fazer mais crescer na terra. Você tem que crer que em meio a crises, em meio a juízos, quando nós estamos em uma obediência, Deus nos usará como portadores de autoridade para trazer escape para muitos no Brasil. Muitos da nossa família dependerão de vocês. Fala, está chegando a hora. Deus me usará para ganhar a minha família. Escute essa palavra profética. E eles saíram com as mãos levantadas, triunfalmente, em meio a uma perseguição. Agora escute, eles saíram em lugares altos, erguidos, em meio a uma perseguição, com todo o exército de Faraó. Eu quero dizer para vocês, em meio a todas as perseguições que se levantarão, nós estamos debaixo de uma promessa dos últimos dias. O triunfo que Deus está chamando a igreja para ter agora é grandioso, mas há um só temor: que a igreja seja reprovada diante do chamado que Deus está chamando o Brasil agora. Se nós perdemos a eleição em 2026 por falta de santidade e compromisso com a verdade dentro das igrejas, e só tem uma maneira de perder agora: essa igreja vacilar. E muitos dos ministérios que vocês estão vendo pelas mídias, vocês conhecerão quem são eles ano que vem. Eu conversei com o apóstolo Davi Rebolo, tivemos uma conversa séria, e falou de algo que ele sabe internamente, de uma mega igreja que fez um contrato com fulano de tal lá, que você sabe muito bem. Contratou, já está contratado e recebe dinheiro dali de dentro para impor os votos diretamente para eles. Tem várias igrejas pelo Brasil que não são igrejas do Senhor Jesus Cristo, são igrejas vendidas ao sistema. E nós estamos passando um conflito onde Deus mostrará quem serve, quem não serve, quem é e quem não é. Eu só tenho mais alguns minutos. Você está comigo? Da glória a Jesus. Aprende o que eu estou te ensinando. Por favor, renove sua força aqui agora. Vocês estão comigo nessa mensagem? Você está recebendo no seu coração essa palavra? Eu vou ajustar você, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou te exortando, mas eu estou te ajudando. Eu quero ver o teu melhor. Esse é meu coração. Estou lutando igualmente por todas as pessoas que estão aqui dentro. Já estou avisando para você: não olhe para a cara, nem o rosto, nem tamanho, nem nada. Eu estou fazendo por todos, que cada um corresponde diante de Deus o favor que você está recebendo. O favor está para todos aqui dentro. Aproveite o favor de Deus para vocês. Há uma onda da glória de Deus para descer sobre esse lugar. Precisamos ficar atento, porque Deus está usando um profeta para falar com vocês. E essa palavra não vem em vão com vocês aqui não. Eu fui tomado, tomei o microfone, ela já deixou a glória dela, me tomou. E o Senhor tem falado para mim que esta palavra, nós vamos sair de maneira triunfal do sistema. O sistema vai perseguir, o Faraó vai perseguir, o sistema do Egito aí está vindo, o comunismo. Tá? Daqui a um tempo não vai ser, não posso mais já ano que vem falar assim abertamente certas coisas. Já vai começar a cair sistema, cair mídia. Se vocês não sabem, vedaram meu Instagram por muito tempo, porque eu não podia nem fazer live. Por causa de vídeos meus que começavam uma explosão para viralizar, derrubavam, tiraram meus vídeos online, derrubaram, tiraram meu selinho. Eu estou desde o ano passado para recuperar meu Instagram, agora que voltou. Agora. Por quê? Porque eu tenho um poder, uma graça ali. E Satanás perseguiu isso. É uma guerra contra a minha mídia. É uma guerra. Porque quando você prega a verdade, o sistema tenta te impedir. Mas nós vamos triunfar. Eu quero saber se você vai sair triunfando. Hoje é profética, virado do ano, e eles no dia profético deles, no início da Páscoa deles, no mês de Nissan, eles saem triunfando. É o dia da transição. Hoje eu quero profetizar para você que é um êxodo na sua vida. O Senhor falou para mim: você está abrindo um caminho hoje para o meu povo. Essa palavra veio para mim e falou em êxodo. E hoje é êxodo. Eu coloquei até um tema aqui: êxodo. Êxodo para vocês. Fala, há um êxodo para mim hoje. Então pronto, há uma saída de uma dimensão para outra dimensão.
de uma realidade para uma outra melhor. Não importa a unção que você tinha, tem algo melhor te esperando. Mas Deus quer o teu melhor também. Eu quero falar agora e profetizar. Você quer viver o melhor de 2026? Entregue o seu melhor para Ele. Não estou falando só do teu dinheiro, eu estou falando da tua vida. Se você colocar o teu relógio de oração para despertar cada hora, e se você orar 5 minutos em línguas, se você orar, cada hora você vai querer orar mais. Cada hora do dia você tem um acesso, porque os portais operam em cada 1 hora. Existem os portais predominantes, mas a cada 1 hora é um ciclo que vira. Por isso são 24 horas que Deus está trabalhando ao teu favor. Cada hora tem uma revelação, cada hora tem uma palavra, cada hora tem um anjo diferente chegando, descendo, subindo, trabalhando. Alguém está intercedendo em uma hora, certa hora do dia por você. E se você conecta com Deus naquela hora, tu recebe a conexão com aquela pessoa, aquela unção vem, uma revelação chega. Fala, ano de 2026, as distrações vão sair da minha vida. A prioridade máxima sua qual é? A intimidade com Deus. Não quero saber se você é pastor, você é crente, é filho de Deus, amém. Fala, eu preciso de intimidade, relacionamento com Deus. E a oração te coloca e te apresenta os reinos do Espírito. A oração te apresenta a Deus, a oração te leva para a experiência com Deus. Fala, o que o homem semeia, isso ele colherá. Não deixa que as pessoas mintam para vocês que você não precisa orar não, tá? Isso é o evangelho falso, falido. Porque quem te disse para orar foi Jesus. Jesus disse para você. E esses homens estão falando que você não precisa orar. Mentirosos, hipócritas. Estão na carne. Carne. A Bíblia que mais te ensina é a oração. Jesus começou o ministério dele no Rio Jordão, orando, e o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele. E Jesus foi para o monte, depois ele já dá continuidade, ele foi para a oração, ele volta para a oração, ele te ensina a oração, ele fala, vocês não podem velar 1 hora em oração comigo? 1 hora? Eles estão mentindo para vocês, dizendo que vocês não precisam orar. Que negócio é esse, irmão? O que o homem semeia, se colherá. O que você semeia na oração, você vai colher. O que eu semeio na oração, o que eu semeio, eu vou colher. Mas aquilo que você deixa de semear na oração, também você vai colher. Aquilo que você deixa de fazer para Deus, você vai colher. Você colhe o que você planta. Se você corre nas primeiras horas do teu dia focado no seu celular, focado nas suas redes, focado no seu entretenimento, focado na correria do dia, você vai colher isso aí. Tribulação, desgaste, ansiedade, perturbação, cansaço, falta de saúde, depressão, angústia. É assim que está andando o povo que se diz cristão. Vocês são para andar vitalizados pelo Espírito. Eu sou uma pessoa que carrega energia o dia inteiro, eu tenho energia. Porque eu tenho a coroa da vida, ela me deu energia. É a comunhão com a vida, com o Espírito de vida. É a oração. Não importa se você ora muito ou pouco, você tem que orar. É orando que você aprende a orar, é avançando na oração. Se a igreja não tiver um avanço na oração, não teremos avanço na salvação nem na nossa família. Não teremos avanço nem na nossa própria santidade. Fala, não há avanço em santidade se não tiver avanço na oração. Não, você está muito desanimado, vou embora, misericórdia. Vou orar no escritório, vou virar hora lá no escritório. Fala, eu preciso avançar. Todas as mulheres que estão aqui dentro, desde as mais vaidosas, as mais jovens, mais velhas. Para com a vaidade. Você não vai ganhar nada com isso. Nada. Se você não entrar no reino da intimidade e ser conhecida diante de Deus, você não pode ser salva. Homem, você não pode ser salvo se vocês não orarem. Porque quem mais ora são as mulheres, não são homens. Se você for ver hoje, são mais mulheres na igreja que homens. Os homens estão desertando as suas famílias. Os homens, a maioria, estão abandonando o chamado de sacerdotes. As famílias estão falindo. Porque é um descompromisso com o reino do Espírito, com o sacerdócio. E este ano, 2026, eu profetizo na tua vida que você viverá o seu sacerdócio. Porque se você não viver o seu sacerdócio, você não pode ter um altar na tua vida.
Sacerdote ministra direto ao altar. Quem não é sacerdote não tem altar para ministrar. Então não existe essa coisa de ter um altar com Deus se você não é um sacerdote. Porque o sacerdócio é o seu compromisso de uma vida sacrificial pela vida de Cristo que Ele te deu. É uma troca, uma substituição. Mulheres e homens que estão aqui dentro, ouça com temor no teu coração. Desperta enquanto é tempo. Desperta. Eu não tenho força. Se una com quem tem. Mistura. Fica no meio de profeta. Entra no tabernáculo de oração online. Se conecte. Aquilo vai te ajudar a você voltar. A sua mente está numa dimensão, um lugar onde Deus começa a trabalhar em você. É questão de tempo. 3 meses que você pegar no primeiro mês desse ano. Os 3 primeiros meses desse ano. E focar 1 hora por dia de oração. Daqui a 3 meses, você não vai ter mais dor para estar em oração com Deus. Você vai começar a ter comunhão, intimidade. A voz de Deus vai se abrir. O desejo pela palavra vai vir. Deus começará a te prosperar. E se vocês não sabem, anjos se movem com oração. E anjos estão aonde tem altar. Aonde você mais sacrifica na tua vida, ali está o seu altar. Se eu sacrifico mais para Deus o tempo com Deus, eu tenho um altar para Ele. Mas se eu sacrifico mais na minha empresa, mais no meu negócio, eu tenho um altar para mamão. Mas se eu sacrifico mais no meu espelho meu, eu tenho um altar para luxúria. Me desculpe, mas você precisa ouvir essa verdade, porque o ano 2026 está chegando agora, daqui a pouquinho. Daqui a algumas horas. Eu já estou passando vocês para o portal da santificação aqui agora. Tem muita gente cantando, pulando, mas não estou ouvindo a verdade. Eles estão perdendo tempo. Boa coisa é você estar aqui, papai e mamãe. Boa coisa, seus filhos estão aqui dentro. Boa coisa, jovens, vocês estão aqui dentro. Boa coisa, mulheres, vocês estão aqui dentro. Boa coisa para mim estar aqui ouvindo essa palavra, porque eu também, a espada está aqui comigo aqui. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aí? Agora, eu quero falar algo sobre essa palavra profética para vocês. E eles saíram, fala, em lugares altos. Fala, erguidos. Fala, marchando erguidos. Porque Faraó falou, libera esse povo. Quando Faraó deu o decreto, solte, vou embora. Naquele momento, houve uma transição em Israel. Quando o Faraó não suportou a última praga no Egito, solte eles. Naquele momento, deixaram de ser escravos. Os despojos foram entregues a eles. Riquezas foram transferidas a eles. Passaram exatamente uma transição de reino. Quando o Faraó falou, basta, chega. Agora me diga uma coisa, fala para mim. Moisés vinha e ia em Faraó. Volta e falava a mesma coisa. Deixe meu povo ir. Deixe meu povo ir. Deixe meu povo ir. Por que Deus mandava Faraó pedir? Moisés para pedir para Faraó deixar o povo ir. Ele não é soberano? Ele não é soberano? Quantas vezes Moisés teve que apresentar diante de Faraó, falou, deixe meu povo ir. Faraó tinha que soltar um decreto. Tinha que ter uma liberação. E quando o Faraó teve que soltar, Deus quebrou ele, a força dele. Deus podia arrancar toda a nação assim, ó, em uma praga. Mas tinha um decreto, tinha uma lei que o povo precisava ser liberto de escravos. Existem coisas que nós estamos lutando, que nós estamos presos ao governo, que nós vamos ter que quebrar. Há decretos que nós vamos ter que decretar até que Faraó solte o povo de Deus. Moisés estava numa guerra nas jurisdições não só espirituais, mas legais. Você lutar só na jurisdição espiritual é uma coisa, mas quando o governo luta com a jurisdição legal contra a gente sofre. Quando o governo se levanta, é a pior luta que existe da igreja, que humanamente estamos presos a leis legais. E se nós não trabalharmos agora com a força do reino, para esse sistema agora soltar o favor da igreja, a igreja padecerá.
mas eu estou profetizando que há uma soltura de Deus ao nosso favor. Quando o faraó decreta: solte, vão embora daqui, sumam daqui. Naquele momento foi solto, as jurisdições foram soltas, deixaram de ser escravos. A transferência de riqueza veio sobre eles, e eles saem triunfando, e Faraó se revolta agora para perseguir eles. Mas agora, por que Faraó ajunta todos os seus exércitos e monta na sua carruagem para ir atrás de um povo que não era mais escravo? Porque um rei, para pegar todo o seu exército para ir atrás de um povo, é porque ele não estava mais lutando com um povo escravo. Faraó teve que pegar todo o seu poder, porque agora já era uma nação, a nação de Israel. Quando a igreja entrar na dimensão, essa glória, a nação sacerdotal, nós teremos uma autoridade que o exército de Faraó tem que se ajuntar tudo, porque a autoridade está sobre nós, é muito maior do que nós pensamos, mas precisamos tomar posse dela nas regiões espirituais. E escuta o que eu estou falando para vocês. A palavra erguer, saíram triunfando em meio a uma perseguição que estava acontecendo agora. É isso que o Senhor quer colocar, é uma dimensão. Eles foram colocados em lugares altos. Essa palavra em hebraico, ser colocado em lugares altos, ser elevado. Essa foi a chave de tudo que eu quero falar com vocês aqui hoje. O Senhor vai nos elevar numa dimensão que, meio a perseguição, nós estamos ainda triunfando. É meio que pode que vir, o que sistema que for, perseguição que for, se a igreja estiver diante da palavra, seguindo o que o Eterno está falando, se nós estivermos lutando para sair desse sistema, obedecendo ao Senhor, se vocês obedecerem, haverá uma exaltação, igreja, haverá um lugar de proteção. Agora, quando o faraó chegou todo o seu poder atrás de Moisés, a nuvem de Deus envolveu o povo. Houve escuridão sobre o povo do Egito e luz sobre o povo de Deus. E Deus falou para Moisés: hoje eu vou engrandecer meu nome. Eu vou mostrar quem eu sou. Quem eu sou. Escute o que eu estou ensinando para vocês aqui agora. Há milhões de cristãos na China. Mais de milhões. Poucos tiveram um aproveitamento do evangelho glorioso que vocês têm aqui. Poucos deles tiveram o que vocês têm. O que nós já acessamos no reino, estamos muito à frente de muitas nações na terra. Só o que vocês têm aqui em Alphaville, meu querido. Só o que você tem aqui. Se Deus pegasse uma pessoa que recebe isso aqui, colocasse lá fora, tu vai ver o tsunami que ia vir de fogo lá fora, para tu ver só. Vocês estão muito, vocês já têm muito. Você já tem, mas não reconhece que tem. Porque enquanto vocês não se unirem em um corpo, vocês não produzirão verdadeiro resultado e a maior onda do efeito, o verdadeiro evangelho de Deus quer fazer nessa nação. Quando nós nos unimos, como vocês se unirem, quando a igreja começar a se unir, marchar triunfantemente, marchar num só ritmo, uma só nação, um só caminho, um só destino, irmãos, vai ser glorioso o que Deus vai fazer em 2026. Sozinho já vencemos algumas coisas. Imagina a igreja unida. Imagine você unido com a tua família. Imagine você e a tua família num altar de oração na tua casa. Imagine as famílias unidas em um altar de oração aqui dentro. Imagine quando essas barreiras, essas vaidades, essas hipocrisias ser tiradas. Quando o povo tiver mais quebrantamento, mais respeito, mais amor pelo outro, mais paixão. Vai ser poderoso, profético no meio de vocês. As vitórias serão gloriosas no meio de vocês. Fala, o Senhor está restaurando a unidade da igreja. Vamos marchar triunfantemente no mesmo ritmo ou não vamos, igreja? Fala, precisamos da restauração da unidade. Um só povo. Fala, manda mais, pregador. Fala, manda mais, manda mais. Um dos sentidos dessa palavra, saíram sem precisar da satisfação mais nenhuma. Não precisaram mais de nada, estavam totalmente independentes. Eu fui na raiz, eu pesquisei.
Deus me abriu esse versículo quando eu desci para cá. E eu vi que um dos sentidos mais profundo desse estudo é essa palavra. Saíram independentes, não precisavam mais de nenhum recurso do Egito. Eles estavam independentes. Não precisavam mais dos seus inimigos. Deus nos dará uma estratégia para 2026. O Senhor criará formas que teremos uma independência financeira, querido. Há um sustento, há algo que a igreja. Deus me levou em espírito, escuto o que o profeta falando para vocês, ó. Eu fui levado em espírito, eu vi plantações, eu vi a gente importando para fora. E o Senhor vai começar a onda. Eu vou dar a vocês um poder de autossustento. A igreja, vocês estão me ouvindo aqui agora. Se você obedecer, Deus falou essa palavra para mim. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiseres me dar ouvidos, comereis do melhor dessa terra. Deus vai levantar vocês, jovem, vai levantar vocês, ó. Vai começar, ó. Anjos vão ajudar vocês. Vocês vão começar a criar coisas que vai trazer uma independência, um sustento, uma proteção para a tua família. O Senhor vai começar a unir a igreja e nos vai dar uma independência. Estaremos em lugares altos. Eu estou profetizando agora. E eles saíram triunfando em lugares altos. Altos. Ei, o que espera no Senhor renovarão tuas forças, voarão mais alto que as aves. Fala, há uma dimensão que Deus os coloca. Fala, acima dos nossos inimigos. Profetize sem medo. Fala, o Senhor está me convocando para me dar um triunfo em lugares altos, para criar, para triunfar no ano de 2026. Existem 3 termos em hebraico para falar sobre tempo. Existem 3 tempos de Deus em hebraico. O primeiro, et, ensina a paciência e a sabedoria dos ciclos. Et, eu vou te explicar. Segundo, moed. Moed nos conecta ao ritmo sagrado e aos ritmos das festas e os tempos que Deus estabeleceu para cultos e ofertas e coisas específicas que Ele já nos determinou. Fala, seguir as determinações dentro dos tempos corretos, determinados. Terceiro tempo é Hatson. Hatson é o tempo do favor oportuno. É o que Israel recebeu. Quando eles foram tirados do Egito, eles receberam um favor oportuno para aquele tempo, para aquele dia, para aquela hora. Fala, é o tempo favoroso de Deus para a minha vida. Vamos lá, Etz. Esse chamado do tempo de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8. É o tempo para todas as coisas. Esse termo nos lembra de tudo no seu momento certo. Na vida desenvolve ciclos e épocas específicas. Ok? É Eclesiastes 3, 1 a 8. Que tipo de tempo é esse? É aquele que você não consegue passar à frente dele. Você vai ter que viver de acordo com a sua idade, com o seu tempo, e respeitar isso e ponto final. Você não pula etapa. Esse não tem como você pular. Esse fala do seu crescimento, fala da sua vida, fala da sua idade, fala das coisas de acordo com a sua idade e os tempos que a vida já determinou para o ser humano. Segundo tempo, Moed, tempo designado. Esse aqui é forte também, esse aqui é bom. Inicia tempos específicos definidos por Deus. Exemplo, as festas judaicas, Páscoa, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, etc. São encontros marcados por Deus, que Deus exige que o povo de Israel, que tem aliança com Ele, que execute aquilo que Ele ordenou. Ou seja, você tem um moed na tua vida. Você tem tempos marcados, determinados para orar. Você tem tempos marcados, determinados para sacrificar. Você tem que entender esse tipo de tempo específico na tua vida. Eu tenho todo ano uma hora que Deus me para e me lança em algo. Agora que Ele fez comigo de novo. Todo ano, 1º de janeiro, eu já estava no monte acampado. Era a regra. Eu acampava. Eu lutava para estar lá. Então eu comecei a batalhar para estar naquele tempo específico com Deus, em um local específico, para ali Ele fazer algo específico na minha vida.
Aí tinha passado, eu tinha quebrado esse ciclo, passado um tempo, Deus me trouxe para outras coisas, não quebrado, Ele me moveu para outros tempos, chegou de novo, agora ele voltou o mesmo tempo para mim, para o mesmo local. Ele falou assim: pare e vá fazer o que eu estou te fazendo, estou falando para você fazer. Volte para aquele lugar, para o tempo determinado ali para você. Fala: eu tenho que saber quais são os tempos dos jejuns profundos, o tempo de eu parar e me reconectar mais profundamente com Deus. Tem tempo que você tem que se afastar até da sua melhor amiga, querido. Vai só te atrapalhar a tua vida. Você fica se atrapalhando um ao outro. Você tem que parar e se isolar e ficar com Deus. Existem tempos determinados que Deus quer algo em particular com você, em áreas e meses específicos. Fala: eu tenho que determinar um tempo de jejum específico. Nós estamos iniciando dia 1º de janeiro, a partir de 18 horas, um jejum de 12 dias para 12 meses do ano, que nós durante 12 dias estaremos aqui às 18 horas, às 22 horas, aberto com a igreja, para orarmos, para primiciarmos, para fazermos nossos votos, o nosso jejum, para intercedermos, ficando 12 dias consagrando. E o Senhor me revelou a palavra no livro de Joel. O Senhor falou para mim: convoque o meu povo a um estado de purificação e arrependimento durante 12 dias por eles, pela família, pela igreja, para a proteção de 2026, que eles invoquem o meu favor. E eu vou estar lá no Rio de Janeiro, 12 dias lá no monte, orando por vocês, da glória. Amém! Da glória! Fala: há um tempo designado. Então, o que é em hebraico moed? Moed é um tempo designado. Quando Deus fala para você: vai para tal lugar, para. Está acontecendo no Rio de Janeiro? Vários irmãos meus, pastores, membros, caiu no Rio de Janeiro. No mês de dezembro, não só foi no evento agora no Rio. No mês de dezembro foi passando pelo Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro estava uma mudança de ciclo, estava no Rio de Janeiro. Quem entrou ali, entrou no portal, mudou. Portal violento que estava aberto no estado do Rio de Janeiro. Eu entrei no portal do estado do Rio de Janeiro. Eu vivi lá, eu transitei, eu vi o que aconteceu no Reino do Espírito. O Senhor falou para mim: há uma transição na igreja brasileira. No dia que eu vou fazer a cruzada lá na favela, o Senhor me levou o Espírito de manhã, mais cedo, antes de eu ir lá pregar. Abriu o portal para mim, o Senhor falou assim: hoje você passou o ciclo. Hoje, você acabou de passar. Deus falou para mim. Eu me vi passando de uma dimensão para outra. O Senhor falou assim: está se passando os mantos e as autoridades no estado no Brasil. As igrejas estão transitando exatamente na data de hoje. Está batendo nos tribunais. Meu Deus do céu. Não, você imagina, você está orando num dia, numa hora, que é a hora do negócio mudar. É igual eles marcam a data do ano novo do calendário judaico, a Páscoa. É aquele dia, aquela hora sagrada para eles. É o momento de tocar o shofar. Mas Deus tem tempos específicos ordenados para determinações da vida de vocês. Fala para o seu irmão: não perca o seu tempo específico. Fala: o seu tempo designado. Fala: não perca o seu moed. Okay. Então, esses tempos, Deus deseja que vocês estejam inteiramente conectados a Ele. Fala: é um tempo que eu estou inteiramente conectado a Deus, em um propósito específico. Você quer ver um negócio? Quer me ouvir? Quer me ouvir um mistério agora? Quer aprender um segredo? Não quer? Quer aprender uma chave ou não quer? Quer ou não quer? Tu já viu que tu fala assim: pô, mês que vem eu vou jejuar uma semana e o negócio só fica ruim para tu? Vou jejuar 2 dias, vou fazer. É verdade ou não é? Parece que o negócio é um efeito reverso. Sabe o que aconteceu? Porque quando você determina um moed no reino do Espírito, um anjo designado você está te esperando. Você falou: dia tal, mês tal, é o meu encontro com Deus. O inferno, meu filho, se move contra isso. Porque quando você determina isso, vem do seu espírito, do seu coração, é assinado. Deus está te esperando para te encontrar naquela época. Eu falava antes de virar o ano: eu vou subir um monte, não quero saber. Vou acampar 40 dias, eu subia. E o Senhor estava me esperando. Já está determinado. Antes que chegasse no teu coração, foi Ele que semeou em você e você não sabe. Antes que chegasse em você. Então o que você tem que fazer? Eu estou te dando a regra para 2028. Calma, você está chegando 23 horas, eu tenho que parar já. Está chegando. 23. O que você tem que fazer? Deixe estabelecido datas específicas em mês específico do ano, durante um ano.
cada 3 em 3 meses eu vou fazer isso, esse tipo de jejum, para esse propósito, um tempo determinado de Deus na minha vida, eu paro para Ele. Faz isso. Fala, Hatzon. Hatzon é o tempo, fala, o tempo do favor de Deus. Coloca para mim, Isaías 49, versículo 8 ao 8. Prepara. Ontem o negócio está pegando fogo, só tem 1 minuto, coloca rapidinho. Ok. Assim, Yahweh, no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que seja uma aliança para o povo, a fim de restaurar a terra e distribuir as suas propriedades abandonadas. Fala, o tempo da restituição, o tempo da colheita. Fala, o tempo da honra, o tempo do crescimento. Esse é o tempo que Deus está marcando em algum tempo do ano de 2026. Ano passado Deus falou comigo assim, falou bem claro comigo: em 1 ano e meio você vai colher aquilo que demoraria 10 anos na tua vida. 1 ano e meio. E aconteceu. Eu estou nos primeiros 6 meses dessa profecia. Aí agora, ano que vem, eu estou tendo por 1 ano dela. 2026 então vai ser uma loucura. Repete comigo. Fala, o tempo do favor de Deus. Hatzon é o tempo do favor que está chegando na vida de muitos de vocês aqui. Tu semeou durante 20 anos, 10 anos, 3 anos, mas se Ele determinar que é isso em 2026, meu querido. E quando chega o tempo do favor de Deus, algumas coisas começam a acontecer na sua vida. Fala, quais? O favor imerecido. O favor sem restrição. Deus levanta pessoas para promover você na terra. Lembre-se que eu vou te falar, quando chega o tempo do favor de Deus, Ele vai conectar alguém à sua vida. Alguém que vai ser uma porta na tua vida, alguém que vai financiar você, alguém que vai honrar você, alguém que vai reconhecer você. Fala, tempo de 2026. Fala, vai ser um tempo de um favor de Deus na minha vida. Quando chega o tempo do favor de Deus, as lutas árduas, as dificuldades, elas se estancam. Acaba, puf. Começa o favor e a restituição, o teu crescimento e a abundância começa a vir na tua vida. A abundância começa a vir. Tudo começa a mudar na tua vida. Seu status muda, sua autoridade muda, sua unção muda, tudo muda. Aonde tinha desonra, sai a desonra, a honra chega. Fala, o tempo favorável de Deus. Então, quando você anda no Etsy, você aprende a viver os ciclos conforme tem que viver, você não vacila. São ciclos da vida, segue a vida, segue com maturidade, segue seus compromissos, você está honrando a Deus, você está fazendo as coisas dentro dos tempos determinados, que todo mundo está seguindo, é uma benção. Quando você agora coloca tempos determinados, quando Deus começa a marcar com você e você marcar com Deus, o seu, como é que é aqui? Metes, né? Moed. Quando você começa a marcar o seu tempo com Deus e Deus marcar um tempo com você, não quebre isso. Porque ali um sacrifício maior seu é feito. Você provoca uma dimensão maior, você abre o portal da revelação maior. Você entra nas portas do reino que outros não conseguem. Porque você determinou um tempo precioso da tua vida. Você marcou aquilo com Deus. Isso vai te favorecer. Eu passei anos fazendo escala de jejum, fazendo orações. Eu segui várias formas, mas eu tinha tempos determinados. Às vezes no ano subia 2 vezes para o monte, para o acampamento mais intenso, mas eu estava sempre no monte, seguindo o quê? O meu Etsy, o meu costumeiro, indo sempre para o monte, sempre orando, sempre fazendo os mesmos sacrifícios. Mas eu tinha aquele maior, aquele que Deus me chamava. Aquele que falava, pare tudo e suba comigo. Fica um tempo maior de jejum agora. Quando eu entrava, eu fazia isso, provocava ao meu favor bênçãos maravilhosas na minha vida. Novas revelações, novas pessoas, coisas maravilhosas aconteciam. Mas quando eu entrei no Hatzon, o tempo favorável de Deus, milagres extraordinários começaram a acontecer. Eu estou vivendo isso há mais de 5 anos na minha vida. Amém? Fala, é tempo de eu avançar para uma nova temporada de Deus na minha vida. Fala, tempos e estações de Deus.
Quando Deus ele abre uma temporada, Ele te pega, te coloca num funil, Ele te coloca num movimento, te coloca num aceleramento, Ele está trabalhando novas coisas com você, está te matando as coisas velhas, está mudando você, está mudando tua mentalidade, está transformando teu nível de revelação, está cobrando mais de você, está te purificando mais, Ele está no movimento com você, Ele está trabalhando ao teu favor. Fala, essas são as estações de Deus na minha vida. Então vai ter momento que Deus te coloca no meio do povo, faz muita coisa, mas tem momento que Deus te isola do povo. Tem momento que te coloca para pregar, mas tem momento que Ele não quer que você pregue. Tem momento que você está fazendo certas coisas na tua vida, ela para, aí outras temporadas, você tem que respeitar, falar as estações de Deus na minha vida. Ok, cada tempo, cada estação de Deus determinada, algo Deus está trabalhando na sua vida. Amém, amém. Fala, as temporadas de Deus. Agora, quando você sai de uma estação, Deus te dá uma temporada. O que significa isso? Assim foi na minha vida. Deus me parava lá no monte, me parava nos desertos, me parava em tudo, parava na minha mídia, parava tudo. Amém. Eu estava numa estação de tratamento com Deus. Aprendendo novas coisas, amadurecendo, revendo outras coisas, novas revelações, Ele me nutrindo. Muito bem, Robson. Agora você acabou isso aqui, vá. Temporada chegava. Quando eu chegava uma temporada, Deus me colocava em novos lugares, Deus me levava para Israel, Deus me levava para a Europa, Deus me levava para pregar, Deus me levava para fazer milagre, maravilha, Deus me fazia viver coisa extraordinária, porque quando Deus está com você numa temporada, é Deus a favor através de você, da glória a Jesus Cristo. Quando Deus está com você na estação, é Deus em você, mas na temporada é Deus através de você. Fala, vou viver uma temporada de Deus. Alguns estão saindo de uma estação para uma temporada. Alguns saíram de uma temporada para uma estação. Então, irmão, estou te ensinando um negócio aqui, você não está entendendo o que eu estou te ensinando, não? Olha para mim. Você não está entendendo o que eu estou te ensinando? Você quer que a vida seja tudo do mesmo jeito sempre? Não vai ser. Tem temporada que Deus está te fazendo você conquistar, você está enriquecendo, está ganhando dinheiro, está avançando, está feliz, conquistando uma pessoa. Daqui a pouco, meu filho, Deus te joga uma estação de deserto. Parece que para tudo. Você murcha. Eu falo, agora no deserto eu trato com o teu caráter, com você de novo, para mim não te perder. Aí Ele te tira para uma nova temporada, uma temporada de conquista de novo. Fala, sempre vai ser assim. Quanto mais rápido você se torna no reino do Espírito sobre isso, se torna às vezes de uma semana para outra. Eu já saio às vezes de uma semana para outra, já estou numa estação comigo, eu e Deus. Eu esqueço até que a igreja existe, meu querido. É eu e Ele. É um tratamento comigo. Às vezes é 2 dias, 3 dias. Eu sou aprovado assim, pá, porque eu peguei. Quanto mais rápido você entender qual é o propósito de uma estação, porque Ele te para, mais rápido você sai desse ciclo. Mas tu é bobão, tu é bobona, vai ficar murmurando, não estou entendendo. Você vai estar no vento, vai ficar rodando lá no ciclo, numa estação. Pô, está 40 anos no deserto? Fala para o seu irmão, cruz crente, está amarrado, miséria queima. Estou acabando meu tempo, estou acabando. Vocês estão me entendendo ou não estão me entendendo? Fala, quando eu estou mudando, estou transitando da estação para a temporada. Fala, do tratamento de Deus em mim, para Deus me usar através de mim. Agora escute, você deixa de ser vítima. Você deixa de pecar nas mesmas coisas, tropeçar nas mesmas coisas de antes. A sua mentalidade tem que mudar. Você não pode entrar em 2026 com a mesma mentalidade que você passou. Tem que estar melhor, já mais atualizado. Não podemos vacilar nas mesmas coisas, não podemos ser reprovados nas mesmas coisas. Quem está comigo nessa mensagem? Fala glória a Deus. Fala para o seu irmão, não seja reprovado nas mesmas lições. Está faltando 9 minutos, tem 9 minutos, 10h51, amém? Quem está comigo aqui da glória a Jesus aí? Vocês estão gostando da mensagem? Está sendo bom para você? Você vai incendiar São Paulo? Começa pela sua família.